Uma boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aos amados irmãos, é bom ver os irmãos novamente, graças a Deus. Deus nos guardou durante essa semana. Por isso podemos chegar até aqui essa noite e trazer a mensagem mais uma vez da Palavra de Deus. E sempre nós nos preocupamos realmente com isso, porque a Palavra de Deus, irmãos, é a própria boca de Deus que fala conosco. Então Deus nos usa e nós pedimos que Deus nos use para a honra e glória do seu nome. Bom ver os irmãos, que Deus abençoe cada um. Essa noite nós queremos compartilhar com os irmãos na Palavra de Deus, lá no livro de Mateus, por favor. Evangelho de Mateus. Queremos compartilhar com os irmãos nessa noite. Em Mateus capítulo 6, irmãos. Do versículo 9 ao versículo 13. É o texto dessa noite para a mensagem. Mateus 6, 9 a 13. Nos diz a palavra de Deus, Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Altíssimo Deus e Pai eterno, nessa hora nós queremos chegar na tua presença, Senhor. Os méritos são todos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele que fez o maior sacrifício, derramou seu sangue tão precioso para pagar o preço do nosso pecado, Senhor. Por isso nós podemos chegar na tua presença hoje através do nosso Salvador e te pedir pela tua graça e a tua misericórdia quando vamos abrir a tua palavra e pregar o teu evangelho, Senhor. É a tua boca falando ao teu povo, é o teu servo aqui, Senhor, é os irmãos ali sentados no banco, Senhor, que pedem que o Senhor tenha misericórdia conosco. É necessário que eu diminua para que o Senhor cresça e que teu Espírito fale conosco nessa noite. Tu usa a tua igreja, Senhor, para pregar a tua palavra, tu usa os teus servos para semear o evangelho, Senhor. Ajuda-nos a sermos humildes e entendermos que nós estamos chegando diante de um Deus santo e poderoso. Nos ajuda, Senhor, porque somos pobres, somos necessitados, somos carentes da tua graça, Senhor. Abençoa a palavra nessa noite, abençoa o teu povo, abençoa aqueles irmãos que estão, porventura, viajando. Traga-os em segurança, Senhor. Muito obrigado porque cuidou de cada irmão, cada família. Ninguém adoeceu aqui, Senhor, e o Senhor tem provido as necessidades fundamentais de cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, tem sido muito bom para conosco. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Meditando nessa palavra durante essas semanas, e realmente há uma necessidade extrema, irmãos. O irmão Josias, inclusive, toca muito nessa parte da oração, insiste. É uma necessidade extrema de estarmos orando continuamente, não é verdade? Eu careço de orar. Agora eu me lembro de irmão Josias, eu vou dizer, eu careço de orar muito mais. Eu tenho essa necessidade de orar mais. Nós temos a necessidade de orar mais. Por quê? Porque a oração nos aproxima de Deus, não é verdade? É a oração que nos aproxima de Deus. É a comunhão íntima com Deus. Mas será que estamos sempre em comunhão com Deus? Estamos sempre orando com Deus? Eu creio no meu coração que sim, irmãos. Porque quando eu estava no trabalho, eu estava orando a Deus. Quando eu estava na escola, eu estava orando a Deus. Quando eu estava deitado no meu leito, eu estava orando a Deus. No meu carro, eu estava orando a Deus. É permanente essa comunhão que temos com Deus. Mas tem aquele momento que nós nos recolhemos no nosso quarto, diz a Bíblia, e aí é só nós e o nosso Deus. Deus. O Senhor Jesus tinha comunhão íntima com Deus. Ele tinha necessidade de ter comunhão com o Pai, não é verdade? Muito mais nós, né, irmãos? Se o Senhor Jesus tinha necessidade de ter comunhão com o Pai, muito mais nós. Mas eu careço disso, irmãos, eu careço de orar mais. Nós carecemos de orar mais. Talvez muito das nossas ansiedades, na verdade,
fossem abreviados por meio da oração. Talvez muito das nossas necessidades fossem abreviadas por meio da oração. Observa comigo 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Pedro 5,7 nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, amém? Amém. Graças a Deus, irmãos, por essa promessa. O que diz aqui? Lança sobre Jesus Cristo toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Talvez muitas de nossas ansiedades fossem abreviadas por meio da oração. Aqui é a prova disso. Estou ansioso por tantas coisas. Eu me lembro de Marta e Maria, aquela situação em que Maria estava ansiosa, né? E Jesus disse: qual é a melhor parte? É estar em comunhão comigo. Eu ouvi a minha palavra, está em oração. Essa é a melhor parte. E aqui diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre ele. Graças a Deus pelo nosso Salvador, que hoje é o nosso advogado perante o Pai. Nós temos em quem lançar nossas ansiedades, nossas tristezas, nossas dificuldades. Lançamos em Jesus Cristo. Talvez nossos pecados não confessados nos aflijam, né, irmãos? O pecado não confessado, o pecado escondido, o pecado que não foi confessado. E nós precisamos estar todos os dias nos arrependendo na presença de Deus, não é verdade? Porque diz a palavra de Deus que nós somos pecadores ainda. Mas nós temos em quem buscar perdão. Graças a Deus. Olha em 1 João 1,9. 1 João 1,9. Talvez nossos pecados não confessados nos aflijam, mas o que diz 1 João 9? Se confessarmos nossos pecados, novamente, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, amém? Amém. Mais uma vez, Senhor Jesus, aqui, ó. Senhor Jesus, cuida das nossas ansiedades e o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados. O que nos falta então, amados irmãos, é estarmos na presença de Deus em oração. É colocarmos na presença de Deus, na presença do nosso Salvador, as nossas ansiedades. Isso me falta. Por que eu estou ansioso com algo, se eu posso colocar na presença de Deus em oração, colocar no trono de Deus, colocar na presença de São Jesus, e Ele diz que cuida de mim? Se Ele diz que cuida de mim e cuida de nós, Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Então, talvez os nossos pecados, ou o meu pecado, me aflija muitas vezes, porque eu não confesso. É aí o ponto. E ali Deus coloca uma condicional, não viu no versículo aí, se confessarmos, né? É um se confessarmos, né, irmãos? E o pecado nos separa de Deus, a gente sabe disso. E nos faz sofrer o pecado. O pecado nos faz sofrer, irmãos. Nós somos filhos, Deus vai nos tratar como filhos. O Senhor corrige a que ama, a sorte de qualquer que toma para o filho. Isso é muito importante nós entendermos, irmãos. E é estranho muitas vezes que eu pedi em oração para que Deus me corrija, e muitas vezes me aflige, se for necessário, para que eu não me desvie do caminho do Senhor. Porque Ele é Pai. Temos um visitante ali inesperado, mas já está se retirando. Amém? Talvez muito, irmãos, das nossas ansiedades fossem abreviadas pela oração. Talvez nossos pecados não confessados nos aflijam, mas nós temos em quem recorrer. Talvez estejamos pedindo e não recebemos porque pedimos mal, né? Pedimos mal. Observa comigo lá em Tiago 4,3. Tiago 4,3. Tiago 4,3 nos diz: pedis e não recebeis. Pedi e não recebi. Porque eu peço mal, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Talvez, irmãos, estejamos pedindo mal. A nossa oração, ela visa só o nosso interesse, só nossos prazeres, nossos desejos da carne, talvez. Não que não tenhamos projetos, né, irmãos? Não é errado ter projetos, não é errado nós termos projetos colocados na presença de Deus, mas botar Deus à frente dos projetos, não os projetos à frente de Deus. Essa é a diferença que ocorre. Se eu coloco meus projetos na frente de Deus,
Deus não é pessoa. Deus é supremo, sua vontade é suprema. Deus é supremo, é Deus que decide. Mas o que diz aqui no versículo? Eu peço e não recebo. Eu estou pedindo e não estou recebendo. Alguma coisa eu tenho. Está no plano de Deus, está na vontade de Deus. Porque pedis mal para gastar nos deleites. Então, se eu pedir para gastar nos meus prazeres, Deus não vai me ouvir. Agora, se eu colocar Deus na frente dos meus projetos e a esperar em Deus, se for do seu plano, sua misericórdia, Ele vai me conceder. Israel era assim, né? Israel, quando não colocava Deus à frente, ele perdia as batalhas, ele perdia todos os projetos. Então, todo projeto, nós que somos filhos de Deus, somos igreja, somos Jesus, todos os nossos projetos, não importa qual seja, eles têm que ser colocados na presença de Deus, mas Deus à frente dos projetos. É por isso que muitos se frustram porque não recebem e muitas vezes acham que Deus não ouve. Como aquela mensagem que nos trouxe o pastor Nicodemos naquela noite, foi uma bênção, né? Que Deus te calou. Mas muitas vezes Deus se cala, irmãos, porque nós pedimos para gastar os nossos interesses. Mas Deus sabe dos nossos planos, Deus sabe das nossas necessidades, Deus conhece cada um individualmente, graças a Deus por isso, porque diz lá que Ele sonda os nossos rins. Ele conhece cada um, desde o ventre. Ele conhece. Jesus é fiel e justo para nos perdoar, amém, irmãos? Jesus tem cuidado de cada um de nós. Olha que promessa é essa, irmãos. Aquela promessa que o irmão Sérgio sempre fala, o Senhor Deus está conosco todos os dias, até com os consumação dos séculos, mas são tantas promessas na palavra de Deus, que são infinitas promessas para a igreja. E Jesus tem cuidado de cada um de nós. Jesus é fiel e justo para nos perdoar, graças a Deus por isso. E nós temos em quem recorrer. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Conhecemos esse versículo, não é verdade? A oração do justo pode muitos seus efeitos. Elias orou e não choveu 3 anos e meio, depois orou e choveu de novo. Aí rei Ezequias orou e Deus acrescentou mais 15 anos de vida. Lembram daquela passagem? Daniel orou e Deus fechou a boca dos leões. Moisés orou, o mar vermelho se abriu. E nós, irmãos, temos orado? Deus tem nos ouvido? Como é que nós temos orado? Como é que nós temos chegado na presença de Deus? Temos que fazer essa pergunta. Eu faço essas perguntas, examinar, né, irmãos? E eu careço de orar muito mais, irmãos. Nós carecemos de orar muito mais. Jesus, nosso Salvador, em todo tempo tinha comunhão com o Pai, em todo tempo ele orava. Todas as oportunidades, às vezes ele se retirava para orar sozinho, muitas vezes ele chamava os discípulos para orar. Então, é muito importante, irmãos. Deus fala conosco através da sua palavra, não é verdade? Essa aqui é a boca de Deus. A palavra de Deus é a sua própria boca falando. E nós falamos com Deus através da oração. É interessante, né, irmãos? Deus fala conosco através dessa palavra, nós falamos com Ele através da oração. Irmãos, aconteceu que Jesus, estando orando num certo lugar, é uma passagem das Escrituras, quando ele acabou de orar, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Olha que interessante. Jesus estava orando, os discípulos estavam dando com Jesus, em todo o tempo, caminhando com Jesus Cristo. Mas numa certa hora um deles disse: Senhor, ensina-nos a orar. Interessante, olha em Lucas 11:1, por favor. Lucas 11:1. Mas esses homens chamados por Jesus para a obra do Evangelho, andavam com Jesus, será que esses homens não sabiam orar ainda? Lucas 11:1 diz: E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar, né? Num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, olha que interessante: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja bem aqui, irmãos. Será que os discípulos não sabiam orar? Eu meditei nessa palavra e perguntando a Deus, falando com Deus, será que eles não sabiam orar? Interessante, né, irmãos? Andando com Jesus, Jesus em todo tempo orava, estavam juntos, tinham comunhão com eles. Será que nós não sabemos orar? Eu me pergunto, será que eu não sei orar então? Se os discípulos andando com Jesus Cristo o tempo integral, vendo o mestre orando junto com Jesus, e ele pergunta: ensina-nos a orar. Que interessante, né, irmãos? Claro que não, né, amados irmãos? Jesus aqui ensinou que o ato de orar nos aproxima de Deus. Isso que Jesus ensinava aos discípulos, ensina a cada um de nós, ensina a igreja.
O ato de orar nos aproxima de Deus. Mateus 6,6. Jesus ensinava aos seus discípulos que o ato de orar nos aproxima do Pai. Jesus tinha comunhão íntima com o Pai, lembram? Em oração. Sempre. Ele sempre estava em comunhão com o Pai. Tempo integral, né, irmãos? Jesus estava em comunhão com o Pai em tempo integral. O que diz Mateus 6,6? Mas tu, cada um de nós aqui, irmãos, aqui é nosso, cada um individualmente, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará, amém? Então, irmão Sérgio com o Pai, irmão Clyde com o Pai, irmão Josias com o Pai, cada um individualmente. Aqui é comunhão íntima com Deus. Será que os discípulos não sabiam orar, irmão? Será que nós não sabemos orar? A oração não é uma vã repetição, diz as Escrituras. A oração também não é uma vã repetição, irmãos. Isso é bem verdade. Vai lá e continua em Mateus, vai mais um pouquinho à frente. Versículo 7 e 8, na continuação ali. O que diz na continuação do texto, Mateus? Não vos assemelheis, pois, a eles. Perdão, a 7, acima um pouquinho. E orando, não useis de vã repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Amém? Amém? A chave aqui, irmãos, não é a repetição. Não é repetição. É o ato de se aproximar de Deus, é o ato da comunhão íntima com Deus. É isso que Jesus Cristo ensina a eles. Vocês têm que ter comunhão íntima com Deus, com o Pai, como eu tenho comunhão íntima com o Pai. Não é por repetição, que diz aqui, ó, vãs repetições como o mundo faz, né, irmãos? Rezas e repetições, diz a palavra de Deus, aqui a Escritura dizendo, que pensa que por muito falar vão ser ouvidos. Deus não ouve. Diz inclusive que Deus não ouve pecadores. Mas a igreja ele ouve, através das orações. Mas não são vãs repetições, graças a Deus, né, irmãos? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedires. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele sabe o que nós necessitamos. Lembra lá em Mateus que fala? Que Ele nos sustenta, que Ele nos alimenta, que Ele nos dá o necessário, nos dá vestimenta, nos dá o alimento sólido, nos dá uma coberta para nos taparmos. E Ele sabe o que nós necessitamos, irmãos. Ele sabe, Deus sabe. Deus sabe tudo que necessitamos. Mas nós estamos falando aqui, irmãos, que Jesus estava dizendo aos discípulos que eles têm que ter comunhão com o Pai. Não estava dizendo para eles repetirem a oração, mas sim ter íntima comunhão com o Pai. Irmãos, Deus requer um coração contrito, uma vida santa temente a Deus, né, irmãos? E nós temos refletido muito disso e nós temos que buscar, né, irmãos, um coração contrito na presença de Deus, um coração que louve a Deus, um coração que glorifique a Deus. Esse é o culto, né, racional que diz a palavra de Deus. Chegar na presença de Deus totalmente, de coração totalmente aberto e de alma, né, na presença de Deus. Uma vida santa e temente a Deus. Muito difícil hoje, nos dias de hoje, né, irmãos? Um coração contrito e uma vida santa e temente a Deus. Salmos 66, 18, por favor. Salmos 66, 18. Um coração contrito e uma vida santa e temente a Deus. Salmos 66, 18 nos diz: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. É claro, né, irmãos? Se eu atender o pecado no meu coração, se o pecado permanecer no meu coração e não for confessado, que nem nós vimos lá, através da oração, se não confessarmos, o Senhor não vai me ouvir. Deus não vai me ouvir. Como não ouviu os homens do passado, lembra quando Davi pecou? Ele ficou todo aquele tempo e Deus não ouviu a oração dele. E não ouviu a oração de
de outros homens de Deus que nós sabemos pelas Escrituras. Deus não ouve. Deus não ouve. Então, um coração contrito, um coração arrependido na presença de Deus. Deus ouve a oração. Um coração que confessa seus pecados, Deus ouve. Deus ouve. Mas se eu atender o pecado e a iniquidade no meu coração, Deus não vai me ouvir. Enquanto eu não me arrepender, Deus não vai me ouvir. Deus vai me corrigir, que nem nós vimos, vai me açoitar, até que eu me arrependa dos meus pecados. Eu sempre me lembro do filho pródigo, lembram? Ele pediu a herança do pai, saiu pelo mundo fazendo tudo o que lhe vinha na mente. E o que aconteceu com aquele rapaz? Ele, vamos dizer, como diz, se perdeu no mundo, né, irmãos? E cometeu todo tipo de coisas desagradáveis, né, irmãos? Nós sabemos. Mas enquanto ele não se arrependeu, ele não voltou para casa. Enquanto ele não se arrependeu com o pai, com Deus, ele clamou a Deus, ele orou e pediu ao pai que perdoasse, ele não voltou arrependido. É assim, irmãos. Enquanto o filho pródigo atendeu a iniquidade no coração dele e não se arrependeu e não orou e pediu perdão para Deus, ele não voltou para casa. Ele continuou naquela sujeira. A sujeira continuou no coração dele. João 9:31. João 9:31. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Amém? Amém. Amém, irmãos. Deus não ouve a pecadores, mas nós somos tementes a Deus. Se fizermos a sua vontade, Ele nos ouve. Está aqui, é claro a palavra de Deus. Somos tementes a Deus, fizemos a sua vontade, Ele nos ouve, mas Ele não ouve a pecadores. Não adianta o gentil ou o incrédulo orar ou rezar, como eles dizem, ou vãs repetições, que Deus não vai ouvir. Deus não ouve a pecadores, é claro a palavra de Deus, mas Ele ouve a nós, Igreja do Senhor Jesus, arrependidos. É muito bom, irmãos, confortar o nosso coração com essa palavra, saber que Deus, hoje, Ele nos ouve e nos responde como filhos de Deus hoje. Hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo, então nós temos em quem recorrer, porque nós continuamos pecando, porque nós vamos ter essa luta, carne e espírito, por muito tempo, é verdade, até a vinda do nosso Salvador buscar a sua igreja, mas nós podemos hoje chegar e nós temos um Pai em quem confessar nossos pecados, nós temos Jesus Cristo, nosso advogado, nós temos em quem recorrer, né, irmãos? Mas Deus não ouve a pecadores, irmãos. Repetições, mas Ele ouve a cada um de nós. Quando nós chegamos com o coração contrito e arrependido na sua presença, Ele ouve e Ele nos perdoa. Amém? Ele nos perdoa. Nós temos em quem recorrer, irmãos. Muitas vezes nós podemos ter ninguém, irmãos. Estamos sozinhos, mas nós temos em quem recorrer. Nós não estamos sozinhos, nós temos o nosso Salvador junto ao nosso lado, nós temos Deus ao nosso lado. Mas o nosso coração contrito, arrependido, né, irmãos? Essa é a diferença. Irmãos, Jesus nos ensina que devemos reconhecer através da oração. Volta no texto, por favor, em Mateus. Nós estamos lá no Mateus. Mateus 6. Mateus 6, no versículo 9, nós estamos no texto de Mateus 6, falando de oração. Irmãos, Jesus nos ensina que devemos reconhecer através da oração que Deus é santo. Deus é santo. É Deus quem reina. Necessitamos do alimento. Necessitamos exercer o perdão e necessitamos de proteção. Vê quanta coisa, irmãos. Olha o conjunto de situações. Olha o que cerca uma oração, né, irmãos? O que cerca essa oração do Pai Nosso? Nos fala que Deus é santo, nos fala que Deus é que reina, nos fala de alimento, nos fala de exercer perdão para ser perdoado e nos fala de proteção. Vê o significado aqui da oração, irmãos? Não é simplesmente ficar repetindo essa oração como Jesus falou, não é vã repetição. Se nós ficarmos aqui,
venha o teu reino, repetindo, não é isso que Jesus está falando. Ele está nos ensinando que é comunhão íntima com Deus. Está nos ensinando que o Pai é santo e justo. Olha o versículo 9, irmãos, que nos diz o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o nome de Deus, honra e glória seja dada a Deus. É Ele que merece a honra, a glória e poder. Deus é santo, amém, irmãos? Deus é justo, Deus é poderoso. Eu gosto do versículo que diz em Salmos, eu não vou me lembrar a referência, que diz assim: eu sou pobre, eu sempre gostei desse versículo, eu sou pobre e necessitado. Quem não é pobre e necessitado aqui, né, irmãos? Mas o Senhor cuida de mim. E Deus é santo, irmãos. Nós não temos, a nossa mente é muito pequena, né, para entender a grandiosidade do poder de Deus, a imensidão do poder de Deus, é indescritível, né, irmãos? Ninguém jamais vê a Deus, ninguém pode ver a Deus. Mas Deus é santo, irmãos, e aqui é a prova. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está no céu. Deus está no céu, está lá no seu trono, acima de qualquer um, acima de qualquer Deus. O Senhor reina, o Senhor está no trono. Pai nosso que está no céu, Ele está no céu. Santificado seja o teu nome sempre, amém? Sempre. Santo, santo, santo é o Senhor. Sempre. O homem quer a glória para ele, né, irmãos? O homem vem à frente do púlpito muitas vezes para querer a glória para ele. Diz aqui ao contrário: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, tu és santo. 1 Pedro 1, por favor. 1 Pedro 1. Versículo 15 e 16. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou. Irmãos, como é santo aquele que nos chamou, irmãos. Como é santo o Senhor Deus. Como é santo. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Amém? Amém. Irmãos, aqui é um como assim de grandiosidade, né, irmãos? É um como que, esse como aqui eu não defino. Como é santo aquele que vos chamou? Não tem definição, irmãos. Como é santo? É uma santidade que nós não podemos definir. Mas diz aqui na Escritura: como é santo aquele que vos chamou, né, irmãos? Como é santo. E continua: sede vós também santos. Vai, irmão Sérgio, mas é uma luta. É uma luta. A gente falou sobre isso. É uma batalha espiritual, uma luta diária. Eu tenho que me arrepender todo dia, eu tenho que buscar Deus todo dia. É uma batalha. Sede vós também santos. Aqui chega a ser uma ordem de Deus, né, irmãos? Não está dizendo: talvez vocês cheguem a ser santos, ou tentem ser santos, né? Não, ele está dizendo: sede vós também, sede, é para ser. Então isso aqui é buscar, né, irmãos? Santidade, separação do mundo. Aqui sabe que santidade é separar do mundo, é fazer aquilo que agrada a Deus. Mas irmãos, nós estamos falando que não, realmente nós pecamos, mas nós podemos nos arrepender, mas nós vamos buscar santidade, nós vamos lutar para buscar santidade em tudo. E nós estamos falando em tudo, né, irmãos? Na família, no trabalho, na escola, no testemunho. Será que nós vamos conseguir essa santidade total? Claro que não, né, irmãos? Deus nos conhece, sabe que nós somos necessitados. Que nem eu falei, nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Mas o Senhor Jesus prometeu vir buscar a sua igreja. Mas até lá, diz aqui: sede santos. Lutem contra o mal, né, irmãos? Usa as armas que Deus nos deu para lutar contra o mal. Não luta contra a minha força e contra a força, que aí é derrota. Que nem Israel lá era derrotado, mas quando ele estava com Deus à frente, era vitória, né, irmãos? Mas o que diz sede santos? É uma ordem, né, irmãos? Então, vamos lutar para sermos santos, né, irmãos? Fazemos aquilo que agrada a Deus. Vossa maneira de viver, ali esclarece. Nossa maneira de viver, nosso testemunho. E não é só aqui dentro, né, mas lá fora principalmente. Lá fora, na família, no trabalho, lá fora que é o testemunho.
16, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. 2 vezes ali, irmão, sede, sede, sede. É uma ordem de Deus aqui, né, irmãos? Não é? Sede santos. Então busquemos a santidade, né, irmãos, em tudo. É uma luta, mas devemos buscar. Irmãos, quando Deus nos chamou para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, dá uma olhadinha, 1 Tessalonicenses 4, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Novamente, porque não nos chamou Deus para a imundícia. Vê bem aqui, irmãos. Mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Amém. Irmãos, e nós não merecíamos, nós sabemos disso. Irmão Sérgio não merecia, nenhum de nós merecíamos a vida eterna, não merecíamos a salvação. Pelo contrário, merecíamos ser condenados à morte eterna. Mas foi o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que pagou o preço alto lá na cruz. O quanto ele sofreu, irmão José, nós estávamos conversando agora, quanta dor ele sofreu. Às vezes eu estou com um pouco de dor na coluna, um pouco aqui, mas quanto o nosso Salvador sofreu, todos os tipos de dores e angústias. E muito mais, né? Humilhações, né, irmãos? E nos tirou da imundícia, irmãos. É esse que está falando aqui, ó. O Senhor Jesus já nos tirou da imundícia. Tirou da imundícia. Da maneira que nós vivíamos, irmãos. Fazendo aquilo que o nosso coração determinava, fazendo aquilo que a carne determinava. E eu não entendo, irmãos, que nem falar o tão grande amor de Deus por nós. Nós não entendemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Eu não entendo. Mas um dia a salvação chegou na minha casa, chegou na minha família, chegou na casa dos irmãos. Um servo do Senhor foi lá e pregou o Evangelho e o Espírito Santo fez a obra no coração de cada um de nós, porque essa obra é do Espírito Santo. Não é uma obra de homem. A obra de convencer do pecado é do Espírito Santo. Então ele nos tirou da imundícia que nós andávamos, né, irmão? Nos tirou, diz aqui, ó, não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, não, quem despreza isso, despreza o homem, mas sim a Deus. Se desprezamos isso, irmãos, desprezamos o próprio Deus. É o que diz a palavra. Que nos deu também o seu Espírito Santo, nos deu, irmão. O Espírito Santo habita em cada um de nós. O Espírito Santo habita. Ele nos conduz, ele nos ensina. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, ele não nos deixou órfãos, né, irmãos? Ele disse, vou enviar o Consolador para esteja com vocês. E eu vou preparar lugar para vocês. Eu amo essa palavra, eu amo essa mensagem. Eu vou preparar lugar porque eu quero estar com vocês, eu quero estar com a igreja. Eu sempre falo, eu pregava e dizia, esse é o projeto Minha Casa Minha Vida. Esse é o verdadeiro projeto de Deus, Minha Casa Minha Vida. Minha casa é o céu, minha vida é Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. Mas ele nos tirou da imundícia. E nós estamos falando de oração. O que tem a ver a oração com isso? Tem tudo a ver, né, irmãos? Porque Deus é santo. Se nós entendemos o pecado do nosso coração, como é que nós podemos orar e Deus vai nos responder? Não, não vai nos responder. Volta no texto de Mateus, por favor, Mateus 6. No versículo 10, amados, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Olha que importante aqui, ó. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, Deus governa tanto no céu quanto na terra. Deus governa. Há muitos que pensam que Deus está lá e não está observando todas as coisas, irmãos. Tudo está no seu controle. Nada acontece que Deus não permita. Os governos são colocados por Deus. As coisas acontecem pela vontade ou não de Deus. É Deus que permite todas as coisas. Deus está governando, irmãos. Deus está lá no seu santo trono governando. É o que diz aqui, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus, ela vai acontecer, seja no céu, seja na terra. Queira o homem ou não queira. As escrituras vão se cumprir, queira o homem ou não queira. Há muitos que acham que não. Há muitos que acham que não.
mas a vontade de Deus vai se cumprir. As escrituras vão se cumprir conforme Deus determinou pela sua palavra. E ela tem se cumprido, nós temos observado isso, não temos observado que tem se cumprido? Tem se cumprido. Então, o que diz? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Deus é quem reina, graças a Deus. Olha os Salmos 47:8, por favor. Salmos 47:8. O nosso Deus, Ele reina eternamente, irmãos. Ele vai reinar eternamente. Salmos 47:8. Olha só, irmãos. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Amém? Então Deus reina, irmãos. Deus reina sobre as nações. O nosso Deus é um Deus eterno. É um Deus que reina eternamente. É um Deus que sempre reinou. E é um Deus que sempre vai reinar. Então Ele continua no controle. Nada está fora do controle de Deus. Às vezes nos parece que tudo está fora do controle de Deus. Não parece isso para a nossa mente? Às vezes, mas está assim, o mundo está dessa maneira. Parece que as coisas estão se atropelando. Parece que o mundo está de cabeça virada. Às vezes a gente pensa isso, né? Tantas coisas acontecendo. Mas a palavra de Deus diz que Deus reina. Deus reina sobre as nações. Deus está no controle. Não entendemos como Deus permite certas coisas, né? Mas o Espírito Santo muitas vezes permite que nós entendamos que é para juízo. O Espírito Santo permite que nós entendamos que é para juízo. O vírus agora talvez é juízo de Deus? Nós entendemos. Nós entendemos, mesmo assim as pessoas não querem saber de Deus. Lembra quando as pragas vinham, as pessoas não queriam saber? O homem não busca Deus, não, o justo não sequer, não há ninguém que busque, isso é verdade. Mas o nosso Deus reina sobre as nações. E Ele está sentado sobre o seu trono de majestade, irmãos. E conversar com o irmão Cláudio, ele está olhando para nós hoje aqui, a igreja reunida, Deus está no seu trono nos observando. É bem verdade isso. E o desejo dele é que nós sejamos santos. O desejo dele é que nós oremos e chegamos na sua presença. Ele quer ter comunhão conosco. Me parece muitas vezes que eu não quero ter comunhão com Deus. Nós não queremos ter comunhão com Deus. Ele quer ter comunhão conosco. Jesus falou, eu quero estar com vocês. Por isso que eu vou preparar lugar. Se você estiver, eu quero estar com vocês. Mas parece que muitas vezes nós não queremos estar com Deus. E nós precisamos buscar estar com Deus, né, irmãos? E é de suma importância para o nosso fortalecimento espiritual, estar com Deus. Mas Deus reina, irmãos, e Deus sempre vai reinar, Ele é eterno. Irmãos, quando Deus nos salvou pela graça, por meio da fé, através de Cristo, não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira, lembram? No passado, agora. Não éramos filhos de Deus, nos agora somos participantes do seu reino, amém? Hoje nós somos participantes do teu reino. Um dia que Jesus quisera fosse hoje buscar a sua igreja, estaremos com ele na eternidade. Somos participantes do seu reino. Quer ver 2 versículos que mostram isso? Nós somos participantes do reino de Deus hoje como filhos, somos. Lucas 13:29. Se isso não alegra o teu coração, irmãos, e o nosso, a igreja tem uma participação especial no reino de Deus. A igreja vai estar juntamente com o Senhor Jesus reinando. É algo especial, irmãos, que Deus tem para a igreja. Lucas 13:29. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Amém? E eis que derradeiros há que serão primeiros, os primeiros que há serão derradeiros. Isso aqui está falando, irmãos, de mesa, está falando de banquete. Está falando daquela reunião que um dia vamos estar na presença de Deus e vai haver aquela grande mesa e aquele banquete, juntamente com o Senhor Jesus e os demais irmãos lá no céu. Teremos participação eterna no reino, irmãos. Como estaremos louvando ao Senhor eternamente. Isso é participação, irmãos. Temos participação hoje no reino. Porque temos comunhão íntima com Deus. Deus é nosso Pai. Deus é quem nos guia. Então nossa participação é íntima no reino. Através de Cristo. Então nós temos participação no reino porque somos filhos de Deus, irmãos.
e o Filho tem participação no reino. Graças a Deus, irmãos, que Deus um dia, pela sua palavra, nos salvou por Jesus Cristo, e hoje somos filhos, co-herdeiros, e temos participação no reino do Senhor aqui. Tanto é que nos abençoou aqui. Ele prometeu muitas bênçãos para nós aqui na terra. Já nos abençoou aqui. Muito mais bênçãos espirituais lá no céu. Então isso é participação no reino, né, irmãos? Antes não. Filhos da ira, sem participação no reino. E nós sabemos como é triste, né, irmãos? Como é triste quando uma pessoa parte sem Jesus Cristo. Nós sabemos qual o destino da pessoa, né? Nós temos participação no reino, e aquele que não tem Jesus Cristo, infelizmente, terá o tormento eterno e sofrimento eterno. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que nós oramos, para que Deus salve essas almas, né, irmãos? Mas nós, filhos de Deus, Igreja de Jesus, temos participação plena no reino. E vamos ter participação plena no reino com o Senhor Jesus, na vinda do Senhor Jesus. 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Isso aí essa mensagem é para fortalecer o teu coração, irmãos, e o meu também, para mim ter mais comunhão com Deus, mais oração com Deus, sabendo que eu sou participante do reino, que nós somos participantes do reino, mas Deus. 2 Pedro 1, versículo 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Portanto, irmãos, aqui para nós, né? Procurar fazer cada vez mais firme, fica firme, né? Fica firme a vossa vocação. Deus te chamou, Deus me chamou. Procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação, procurar cada vez orar mais, lutar. Deus te chamou, né, irmãos? Deus me chamou. Deus vai fazer uma obra no coração de cada um de nós, Ele vai completar a obra. Porque Deus é perfeito, né, irmãos? Diz a palavra de Deus que Deus não é homem que minta, Deus é fiel, Deus é justo. O que Deus está dizendo? Irmãos, procura fazer cada vez mais, porque fazendo isso nunca vai tropeçar. Vê aqui que interessante. Se tu ficar firme, em comunhão íntima com Deus, orando, lendo as Escrituras, lutando, batalhando pela fé naquilo que é correto, diz a palavra de Deus que jamais tu vai tropeçar. Porque assim você será amplamente concedido a entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos aqui, irmãos, que tem um ser. Nós temos essa luta, nós sabemos. Mas é para procurar fazer cada vez mais, lutar cada vez mais, ficar cada vez mais firme, não enfraquecer, procurar ficar mais firme com o Senhor, diz a palavra de Deus, naquilo que Ele te chamou. Texto de Mateus, por favor, voltando para o texto. Mateus 6. Vamos agora para o versículo 11. Vemos aqui, irmãos, um texto pequeno, mas mensagem tão ampla, né, irmãos? Uma bênção para a igreja. Quando um discípulo só perguntou para Jesus: ensina-me a orar. Olha, contida nesse texto aqui, quantas bênçãos para a igreja, quantos conselhos o Senhor tem contido nesse texto. Não é a repetição, mas as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. No versículo 11, necessitamos do alimento. O que diz ali? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós oramos pelo pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nós entendemos aqui muitas vezes que se trata do pão diário, o alimento sólido. Deus tem prometido e tem nos dado o alimento sólido esse aí que nós necessitamos para o nosso corpo. Mas aqui é muito mais além disso, né, irmãos? Aqui está falando a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes o Senhor Jesus se apresentou como pão da vida? Quantas vezes o Senhor Jesus se apresentou como pão? Aqui, irmãos, lembra Jesus no deserto quando foi tentado? Deus sustentou ele através da palavra. 40 dias, 40 noites sem se alimentar, fisicamente falando.
mas ele estava se alimentando espiritualmente em oração com Deus. 40 dias e 40 noites se alimentando espiritualmente em oração com Deus, íntima comunhão com Deus. É isso que está falando. Esse é o nosso alimento, pão espiritual, o Senhor Jesus Cristo, porque a promessa de nos dar o alimento no dia a dia, Ele já fez. Ele sabe o que os seus filhos necessitam. Ele diz, não é necessário que vocês me peçam, mas já sei o que vocês necessitam. Mas estamos falando aqui, muito mais além disso, estamos falando de Jesus Cristo, o pão da vida, o pão que nos alimenta todo dia. Conversava com o Moisés sobre o pãozinho, né, irmão Zé, como é bom o pãozinho. Mas esse pão aqui, é uma bênção, é uma maravilha. O próprio Senhor Jesus. Não podemos ficar sem Jesus, o pão que sustenta a nossa alma. Isso é bem verdade, irmãos. Como podemos ficar sem Jesus, o pão que alimenta a nossa alma? Como nós podemos deixar de orar? Como nós podemos deixar da Escritura buscar ou confiar no Senhor que nos resgatou? Como nós podemos ficar sem esse pão? Abandonar esse pão, deixar esse pão. Nós podemos deixar esse pão aí, esse pão da padaria, o pãozinho mesmo, para a nossa saúde, mas esse pão aqui jamais. Esse pão nos alimenta espiritualmente. Não podemos ficar sem esse pão, que está dizendo aqui, o pão de cada dia dá-nos hoje. Olha comigo em João 6, por favor. João 6. João 6, versículo 35 e versículo 51. João 6 diz o seguinte: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Esse é o pão, irmãos. Eu sou o pão da vida, esse é o pão que dá vida, esse é o alimento que dá vida. Jesus, um ser humano, alguém só pode ter vida através de Jesus Cristo, senão ele é morto. A gente sabe disso. Uma pessoa sem Cristo, ela é morta, irmão Cleto, ela é morta. Mas esse pão aqui dá vida. Esse pão é Jesus Cristo. Nós temos oferecido esse pão lá fora para as pessoas, e esse pão é Jesus Cristo, esse dá vida. Temos que oferecer esse pão lá para as pessoas. E mais, aquele que vem a mim não terá fome. Irmãos, ele está dizendo, vem a mim e tu não vai ter fome. Nós estamos falando de oração. Chega na minha presença, não vai ter fome. Me busca, tu não vai ter fome, senão tu vai ficar faminto. E tu pode ficar doente de fome, e tu pode ficar com anemia, e de anemia tu pode ficar raquítico, de raquítico tu pode ficar desnutrido. E aí, sem Jesus Cristo, né, irmãos? Vai chegar no fim. Mas esse pão aqui, Cristo, quem busca Ele, quem se alimenta dele, diz aqui, nunca vai ter fome. Nunca vai ter fome. E quem crê em mim nunca vai ter sede. Graças a Deus, irmãos. Que Jesus é o nosso pão da vida. Jesus é que nos alimenta espiritualmente. E nós temos sede de buscar a sua palavra. É isso que é importante, ele está dizendo. Tenho sede de buscar a minha palavra. Tenho sede de me buscar. Tenho sede de se alimentar de mim. É basicamente isso que ele está dizendo. Lembra aquele discurso que Jesus fez, aquela multidão, 5.000 pessoas, que ele disse, vocês, para ter parte de mim, vocês têm que beber comer da minha carne e beber do meu sangue. O que aconteceu com aquela multidão, 5.000? Começaram a ir embora. O que ele está dizendo? Comer da carne dele, beber do sangue deles. Não estava entendendo, irmãos, espiritual. Você não tem parte de mim se não comer da minha carne. Beber do meu sangue. Isso é comunhão com Deus. Isso é comunhão com Cristo. Isso é a Santa Ceia que a igreja celebra, que são as ordenanças que o Senhor Jesus deixou, que é a Santa Ceia e o batismo, que a igreja cumpre, graças a Deus, conforme Jesus mandou, em lembrança do sacrifício de Jesus. Só que as pessoas começaram a se retirar, mas o que está falando isso? Comer da carne dele, beber do sangue dele. Eles não estavam entendendo, né, irmãos? Não foi dado entendimento a ele, é Deus quem dá entendimento. Mas ele está falando que para ter parte comigo, ele está dizendo aqui, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele é o pão da vida. E até os próprios discípulos oraram para Jesus, e Jesus olhou para eles e não disse, se vocês querem ir embora também, né? Aí Pedro que disse, para onde nós vamos, Senhor? Você tem a palavra de vida eterna. Eu sempre digo isso, para onde nós vamos, se Jesus é que tem a palavra de vida eterna? Para onde que nós vamos ir? Para onde o irmão Sérgio vai ir? Vai para Nínive, vai para Tarso, para onde que eu quero ir? Quero fugir? Não, é só Deus que tem a palavra de vida eterna. Não tem para onde ir. Nós somos, que nem eu preguei no outro domingo, nós somos prisioneiros de Jesus. Paulo disse que era prisioneiro, nós somos prisioneiros de Jesus Cristo. Não somos de nós mesmos mais. Mas aqui nós estamos falando de pão, né, irmãos? Olha o 51, o que diz, continuando ali no 51, no mesmo capítulo de João 51.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Irmãos, maravilhosa essa palavra. Isso ali me enche o coração assim, ó. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então Jesus desceu do céu e foi o pão da vida. E nós, cada um de nós, igreja do Senhor Jesus, pôde comer desse pão. E o que aconteceu? Hoje nós temos vida eterna. É o que está dizendo no versículo, irmãos. Olha comigo que maravilha. Eu sou o pão da vida, eu desci do céu. Jesus desceu do céu. E irmão Sérgio comeu desse pão, irmãos, não merecendo. Cada um de nós comeu desse pão que desceu do céu, que era Jesus. E hoje temos a vida eterna por esse pão, que é Jesus Cristo, que desceu do céu, irmãos. É isso que Deus está falando, é isso que Deus está falando para o mundo. Como desse pão que desceu do céu, Jesus Cristo, para vocês terem vida eterna. É só nesse pão que vocês têm vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o pão, está dizendo aqui. Eu me maravilho com a palavra, irmãos. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Ele deu a vida por cada um de nós. Graças a Deus que nós comemos desse pão e Ele nos deu a vida eterna, que é Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Então, voltando para o nosso texto, por favor, lá em Mateus, nós estamos continuando lá. Mateus 6. Vamos para o versículo 12. O versículo 12 nos diz, na mesma oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Pedimos perdão a Deus por nossas dívidas para com os demais. Pecamos contra os irmãos, ofendemos algum irmão ou algum colega de trabalho, não importa, as pessoas lá fora. Perdoa nossas dívidas, perdoa nosso pecado contra Ti, Senhor. Nos perdoa porque temos pecado contra o Senhor. Perdoa nossas dívidas. Mas o que diz o versículo na continuação? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, nós pedimos perdão a Deus, mas sabemos perdoar os nossos devedores? Essa é a questão. Se confessar nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Agora, nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido? Essa é a pergunta que me fiz. Será que eu posso perdoar algum irmão que por acaso me ofendeu? Ou alguém que tenha me ofendido? Perdoa nossa dívida assim como nós perdoamos os nossos devedores, diz a palavra de Deus. Necessitamos perdoar, irmãos. Necessitamos perdoar. E muitas vezes a falta de perdão leva a criar aquela raiz de amargura bem pequenininha. Ela começa com uma raizinha assim, a raiz de amargura. Por não perdoarmos alguém, ou por não perdoarmos o irmão, ou por não perdoarmos alguém da família, ou perdoarmos seja quem for. Aquela raiz vai crescendo até nos destruir. Porque a falta de perdão é ela que nos prejudica, irmãos. Aquele que não perdoa, ele sim sente, ele sim cria aquela amargura e vai contaminando. É o que diz a palavra de Deus, temos que perdoar. É o que diz o versículo. Se Deus perdoa as dívidas, como é que nós não perdoamos os nossos devedores? Ah, mas eu tenho uma passagem lá que o Senhor não perdoou o servo, mas o servo não perdoou o outro servo, o outro colega, quer dizer. Se não perdoamos, irmãos, como podemos ser perdoados? Essa é uma pergunta. Ah, irmãos, é muito difícil às vezes perdoar alguém. Não, mas a palavra de Deus, temos que perdoar. Está dizendo aqui, ó, como nós perdoamos nossos devedores, assim como nós perdoamos nossos devedores. Necessitamos do perdão diário de Deus, nós temos visto aqui, nós necessitamos do perdão diário de Deus. Olha em Mateus 6, 14 e 15, o que diz? Mateus 6, 14 e 15. Ali explica, irmãos, bem melhor a palavra de Deus aqui, ó. Porque se perdoarmos os homens suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarmos os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É simples. Tu não perdoa as ofensas, como é que Deus vai te perdoar? É assim, irmãos. Deus perdoa o nosso pecado, que era para a morte, né, para a condenação eterna, quer dizer, através de Jesus Cristo. E o nosso coração como é que está para perdoar? A palavra de Deus é clara, porque se nós perdoarmos os homens suas ofensas,
Deus vai nos perdoar. É claro, é a Escritura que vai dizer, meu irmão Sérgio, é a Escritura. Se eu não perdoar os homens, também vosso Pai não vai te perdoar. Senão tu vai ficar criando aquela amargura, tu vai ficar criando. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Temos que trabalhar isso no nosso coração. É difícil, nós temos que aprender a perdoar muitas vezes, irmãos. Perdoar sempre. Quantas vezes devemos perdoar, irmãos? Aqui eu fiz essa pergunta e foi lá na Escritura depois. Tem um número de X que devemos perdoar? Olha o que Jesus disse. Mateus 18, 21 e 22. Se não conseguimos perdoar uma vez, às vezes, irmãos, uma única vez. Olha o que Jesus falou aqui. 18, 21 e 22. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximando-se dele, de Jesus Cristo, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pô, já deu um número aqui, Pedro, né? Já deu um número máximo. Não sei se deu 1, 2 vezes. Pedro já deu 7, que é para deixar um saldo positivo, né, irmãos? Ele já deu 7, que a pessoa quis dizer, não, tá bom, 7. 7, né? Eu perdoo uma vez, já é difícil, 2, 3. Pedro já deu um número bem, né? Deu 7. De repente, 7 tá bom, né? A pessoa de Jesus ia dizer, tá bom, não, 7 tá bom. Perdoar uma já é difícil, tu disse que perdoa 7. E Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quanto é que dá isso? É assim, irmãos. E esse é o perdão de Deus para cada um de nós. Quantas vezes Deus nos perdoa, irmãos? Quantas vezes Deus vai nos perdoar, irmãos? Quantas vezes Deus vai nos perdoar, irmãos? Ele diz que nos perdoa se confessarmos. Quantas vezes? 700 vezes? 200? Não tem número. 150 vezes? Aí Pedro aqui diz, já deu o número 7. 7 está bom. O mestre vai achar que 7 está razoável, não vai me... Mas ele... Aí Jesus, não, 70 vezes 7, bom assim? É assim, irmãos, então, perdoar é importante, irmãos, perdoar traz perdão. E Deus disse, se nós não perdoamos, como Ele vai nos perdoar? Então fica com esse número aqui, ó. Fica com o número 7 ou com 70 vezes 7. Mas é importante perdoar, irmãos, isso faz parte da oração. Vamos lá para o texto, versículo 13, que daí nós estamos encerrando. Mateus 6, versículo 13. Vamos encerrar a mensagem nessa noite, graças a Deus, que Deus tem falado no nosso coração. No 13 nos diz, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, está repetindo aqui, o reino é de Deus, e poder e glória para sempre, amém. Amém? O reino é de Deus, o poder e a glória pertencem a Deus para sempre. Nós necessitamos de proteção, né, irmãos? Eu que trabalhei nessa área de segurança aí e aprendi muito que é necessário uma proteção, né? Barreiras perimetrais e câmeras e tudo para proteger contra o inimigo que vem de fora. O inimigo não tem horário para chegar, né, irmãos? Se soubesse quando é que vem o ladrão, o pai da casa estaria atento, né? Diz a Escritura. E o que diz lá? O ladrão, que é Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele está agindo no mundo em todo o tempo, está agindo no mundo. Então o que diz aqui, ó? Não nos induz a tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, poder e glória. Necessitamos de proteção. Olha lá em 1 Coríntios 10, por favor. 1 Coríntios 10. Proteção diária, né, irmãos? Segurança diária. Só em Cristo. 1 Coríntios 10, 12, 13. 1 Coríntios 10, 12, 13. Diz ali. Esse versículo é bem conhecido nosso e muito importante também. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escape para que possais suportar. Amém? Amém. Irmãos, eu me apego nesse versículo e muito nós meditamos e esse é um versículo fácil de memorizar. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia. Irmão Sérgio está em pé, olha que não caia. Cada um de nós, irmãos. E o que diz esse versículo para cada um de nós? Se eu me acho orgulhoso, eu posso cair.
Então diz que eu tenho que me cuidar, para mim não cair. De que maneira? Está em comunhão com Deus orando, está lendo a Escritura, buscando santidade, que nós vimos em oração, para que eu não caia. Todo dia observando, para que eu não caia. Ou eu aponto dentro do mato, vai cair, mas eu posso cair, se eu não estiver atento. É que nem nós falamos, nós não sabemos que o ladrão vai vir, mas nós temos que estar atento. Mas aquele que cuida está em pé, se estamos em pé hoje é pela graça de Deus, amém? Se estamos em pé, é porque Deus tem nos sustentado. Se estamos em pé, graças a Deus que estamos aqui, reunidos em igreja. Eu oro sempre por muitos irmãos que não estão conosco, que talvez estejam por aí, sabe-se lá fazendo o quê? Vigiar e orar, né? Aquele que está em pé, olha que não caia, é o que está falando o texto. E o que mais? Não vem sobre vós tentação senão humana. O inimigo de nossas almas está aí, os dardos inflamados são lançados, a tentação vem, o mundo, o pecado que habita em nós ainda, quer dizer, não vem sobre vós tentação senão humana. Mais fiel é Deus. Deus é fiel. Essa é a parte que nós estamos falando. Deus é fiel. E o que ele diz ali, ó? Eu não vou deixar vocês tentar acima do que vocês podem, mas eu vou dar o escape para cada um de vocês. Então Deus nos dá o escape, mas nós temos que estar em comunhão com Ele. Nós temos que usar as armas que Deus nos deu, não é verdade? As armas que Deus nos deu, para que possamos suportar, irmãos. Para que possamos suportar. É a receita que a palavra de Deus nos dá aqui, ó. Quem está em pé, olha que não caia. Fica firme com Jesus. Fica firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não olha para o irmão Sérgio, não olha para os irmãos, não olha para o pastor, não olha para ninguém, olha para Jesus sempre. Que Ele é o autor e consumador da tua fé. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele que consumou nossa fé. Somos falhos, irmãos. Posso cometer algum deslize? Posso. Posso falar alguma coisa que desagrada ao irmão? Posso. Porque ainda sou humano, né, irmãos? Sou falho. Perfeito é o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele nunca pecou. Então, diz aqui que nós vamos escapar da tentação se olharmos para Jesus. Isso é comunhão com Ele. É a única maneira. E quem nos dá segurança é Jesus Cristo. Fora de Cristo não existe segurança. Fora de Jesus Cristo nós estamos a perigo. Aí sim. Se deixarmos de olhar para Jesus, aí nós corremos risco. Em Cristo encontramos segurança. Deus nos deu as armas e uma delas é a oração, que nós estamos visto aqui, ó. 1 João 5, para nós encerrarmos. 1 João 5. João 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Isso fala da eficácia da oração, né, irmãos? E essa é a confiança que nós temos, irmãos. Está aqui na Escritura. Não é essa a confiança que nós temos nele, em Jesus? Não é essa a confiança que nós temos, cada um de nós? Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, não é isso que nós estamos falando, através da oração? E se ele nos ouve tudo que pedimos, sabemos que alcançamos a petição conforme lhe fizemos. Mas quando não for para gastar nossos deleites, né, irmãos? Aí nós vimos ali, né? Ele nos ouve conforme a sua vontade. Mas essa é a confiança que nós temos nele. E ele não tem nos respondido muitas vezes aí, a respeito de emprego, a respeito de saúde, de tantas áreas que nós temos sendo abençoados aqui, irmãos. É verdade, irmãos Josias? Tem mantido os empregos dos irmãos, nós temos orado. Dado emprego ao irmão Clyde, nós estamos orando. Saúde dos irmãos que estão enfermos, nós estamos sempre orando. Saúde dos demais irmãos, tem abençoado. Está dizendo aqui, essa é a confiança. Em quem mais nós vamos confiar, se não for em Jesus Cristo? Essa é a confiança que nós temos nele, irmãos. Se colocarmos na sua presença, ele vai nos ouvir, conforme a sua vontade e o seu plano. E para encerrarmos, amados, Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121, amados, diz assim, ó. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde vem o nosso socorro, irmãos?
Da onde que vem? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém, amém, irmãos. Aqui, eu levo meus olhos para onde, irmãos? Para os montes, para o céu. É onde me vem. Onde vem o socorro é de Deus. Nosso socorro vem de Deus. Nosso socorro vem de Deus. Está clara a palavra de Deus. De onde que vai vir o socorro? De Deus. Meu socorro vem do Senhor aqui, ó, que fez o céu e a terra. Ele fez tudo, todas as coisas. Ele nos criou. Somos criaturas. Mas dele vem meu socorro. O que mais diz ali? Ó, ele não vai deixar o teu pé vacilar. Se tu estiver firme nele. É o que nós estamos falando. Se estiver firme no Senhor, estiver em comunhão com ele, não vai deixar vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não vai tosquenejar. Deus está atento a tudo, irmãos. Que nem dessa vez, Deus não dorme, Deus está observando todos os dias, dia e noite, tudo. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. Só Ele pode isso. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele não dorme, irmãos. Pode buscar Ele em qualquer horário, todos os horários. Principalmente na madrugada. Pode buscar Ele toda hora. Ele está sempre atento às nossas orações. Deus está observando todas as nações, inclusive. Tudo. Ele está no controle de tudo. 5. O Senhor é quem te guarda. É Deus quem te guarda. É o Senhor que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ô, irmãos, por favor, né? Onde tu andares, onde tu estiveres, Deus está junto contigo, está junto conosco. É a tua sombra. O que me pode fazer o homem, então, irmãos? Diz a Escritura. O que pode fazer o homem para nós? Se Deus é o teu guarda, Deus é a tua segurança. Vamos botar aqui, Deus é a tua segurança. Quer uma segurança desse aqui? E um advogado, que nem Jesus? Quer melhor segurança que esse? Está bem guardado. Quem é que pode te tocar? Quem vai destruir a tua alma? Pode matar teu corpo, mas a tua alma está guardada por Deus. Esse é quer maior segurança que essa? Maior certeza que essa? O sol não vai te molestar de dia. Quer dizer, não vai te perturbar o sol. O sol não vai te queimar, não vai. Deus vai estar contigo, Deus vai ser a tua sombra para te dar o refrigério. Quando alguma coisa vier queimar a tua paz, esquentar a tua alma, Deus vai ser o teu refrigério. A sombra dele vai te refrigerar a tua alma. É o que está dizendo aqui, irmãos. Nem a lua de noite, nem a escuridão vai te prejudicar. Nem a escuridão vai te assustar de noite. Porque Deus vai estar ao teu lado. Na hora que tu vai deitar e levantar, Deus está contigo, na tua cama, ao teu lado. As trevas não vão te assustar. 7. O Senhor te guardará de todo mal, todo mal, diz aqui. Ele guarda a tua alma. A nossa alma pertence a Deus, é Ele que está guardando. A nossa alma está guardada com Deus, irmãos. Está lá, preciosa a nossa alma para Deus. A alma é preciosa para Deus, né? Muito preciosa. A nossa alma está guardada com Deus. Essa é a certeza que Deus colocou. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, quer dizer, o teu deitar e o teu levantar, o teu sair de casa e o teu voltar para casa. Deus vai guardar. É promessa. Desde agora e para sempre, para a eternidade também. Quando estaremos na presença de Deus eternamente glorificando o seu nome. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, estaremos na glória eterna. Mas agora guarda o teu coração. O quão importante é a comunhão com Deus, a oração, esses pontos que nós vimos aqui. Esses pontos que nós vimos. Deus é santo, Deus é poderoso. Deus nos dá o alimento, que é o pão, que é Jesus Cristo. Devemos buscá-lo constantemente. E eu peço que os irmãos orem por mim, porque eu preciso muito buscar mais a Deus em oração, para ter essa comunhão íntima com Deus e poder realmente estar lutando, né? Essa batalha espiritual que existe. Só com essas armas que Deus nos deu, a oração, a sua palavra e a comunhão com Ele, que nós podemos enfrentar. Espero que Deus tenha falado conosco nessa noite sobre essa oração. Veja que não é simplesmente um Pai Nosso, não é simplesmente uma repetição, mas muitas coisas importantes que Deus nos mostra através dessa oração. Mostrou para os discípulos. Por isso que não entendemos, me ensina a orar, mas Jesus mostrou muito mais a ele o que significa orar. Orar significa ter íntima comunhão com Deus, é isso que significa. Aí nós vimos quantas coisas se baseiam a oração. Então eu preciso
meditar, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso orar. Então, a igreja precisa orar. Então, que Deus possa ter nos abençoado, que Deus abençoe os irmãos nessa semana, que essa mensagem possa fortalecer o coração dos irmãos, saber que tem um Deus poderoso, um Deus que está intercedendo por nós em qualquer momento. Esteja tu descansando, esteja tu na rua, nem o sol, nem a lua vai te molestar. Que Deus possa nos abençoar, vamos orar. Altíssimo Deus e Pai eterno, o Senhor é tão poderoso, Senhor, que nós somos tão fracos, Senhor. O Senhor é um Deus santo, um Deus poderoso, poderosíssimo, um Deus acima de todos os deuses, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que guiou o povo todos aqueles anos do deserto, um Deus maravilhoso, Senhor, um Deus santo. Nós queremos glorificar o Teu nome em primeiro lugar, Senhor. Dar glória ao Teu nome, grandioso é o Teu nome, poderoso é o Teu nome, Senhor. Não merecíamos nada, Senhor, mas o Senhor deu Teu Filho amado Jesus. Ele morreu na cruz, derramou o Seu sangue. Hoje somos chamados Teus filhos, porque Jesus Cristo pagou o preço lá na cruz, Senhor. Hoje temos a vida eterna, temos participação no Teu reino, Senhor. Temos o pão, que é Jesus Cristo, para nos alimentar. Ele é o pão que desceu do céu e nos alimentou. Por isso temos vida eterna. E podemos recorrer ao Senhor quando pecamos. Podemos recorrer ao Senhor quando buscamos segurança. E Tu prometeu que cuida de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja aqui em Estância Velha. Traga segurança também àqueles irmãos que estão viajando, a Lara e o Cauê. Ajuda eles. Traga eles de volta aqui para conosco em segurança. Abençoa os irmãos aqui nessa semana. Eles têm que sair para o trabalho, que o Senhor leve cada um em segurança. Cuida para que eles não fiquem doentes, não peguem esse vírus aí, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja e continua abençoando a cada um de nós, Senhor. Nos fortalece, que nós possamos orar mais, que eu possa orar mais, que eu possa ter mais comunhão íntima com o Senhor. É o que diz na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos e nos abençoa. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.